prazer estar aqui hoje. Prazer de verdade, não é prazer, a gente sempre fala, não. Quando o Pedro lançou lá no Slack, lá no WhatsApp de Santa Vale, né, que a gente estava com essa ideia e tal, eu me apaixonei pela ideia, depois o Gordo deu o suporte todo para a gente poder viabilizar, e quando a gente colocou a página no ar e começou a ver um monte de gente se cadastrando, foi algo realmente muito animador. Muito animador em várias dimensões do que pode ser muito animador. Muito animador porque, aqui eu coloquei a prova, mas antes da prova, quando eu estava, eu deve ter a documentação para pegar meu diploma de mestrado. Em um mês, 2009, abril, maio, junho e julho, ali, um intervalo de uns 45 dias, eu defendi minha dissertação, casei e coloquei minha primeira startup no ar. Minha mulher que está ali no fundo deu sangue nisso. Dia à noite eu dei um soco nela dormindo, ficou com a boca toda cortada e tal. Então, parceria realmente te dá sangue para a coisa acontecer. Mas, por que eu acho muito bacana isso? Antes de falar de Canva, do resto todo. No meu caso, especialmente, quando eu fui ter experiência empreendendo, primeiro que a gente nem falava muito de empreender, fazer um site aqui, que eu acho que esse negócio vai dar dinheiro. A internet tem chance desse troço acabar emplacando, na verdade. A gente enxergava N oportunidades que a gente podia explorar. Então sentamos e usamos ali as ferramentas que a gente conhecia. Eu tive uma formação de engenharia e depois atuei e fui me aprofundar na parte principalmente de ciência da computação. E as ferramentas que eu tinha são aquelas que eu aprendi na escola, estudando, alguma coisa que eu via. Então, montava lá, fazia um brainstorm, montava lá um mind map lá e ia brincando com aquelas coisas. E nessa época, então, essa primeira startup chama Cruzeiro, essa startup é um marketplace, ainda marketplace de cursos online. Eu fundei ele com mais 4 sócios, 2 que operavam e 2 que eram sócios no risco. Então, à medida que a gente ia se endividando, eles se endividavam com a gente e ainda pagavam um pequeno salário para a gente, que aumentava a dívida de todo mundo. Então, assim, tirava de um bolso, punha no outro, mas tirava um pouquinho do bolso deles também para colocar ali. Mas, fundamentalmente, a gente foi descobrindo muita coisa na marra. Então, descobrir na marra dói, descobrir na marra você aprende muito depois de ter feito errado e tem que consertar, e retrabalho é algo que atrapalha muito a sua vida e às vezes inviabiliza o negócio. Uma decisão errada, às vezes numa negociação de investimento, por exemplo, ou ter um olhar pouco profundo na parte de tributação, pode determinar que uma ideia legal, que poderia se tornar um negócio legal, se torne nada, se continue nada, e que você se estrepe no final dessa história. No Cruzeiro, a gente passou por várias etapas, investimento, segunda rodada de investimento, geramos um spin-off que chama Educar, Educar com K. Essa spin-off hoje se eu não me engano, a maior startup na América Latina de educação. Já recebeu algumas rodadas de investimento, eu acabei saindo dela, vendi minha participação quando eu resolvi voltar para o BH. Uma outra história que a gente vai ter mais tempo para conversar dela também. Mas o que foi interessante? Porque o primeiro momento foi o Cruzeiro, onde eu não sabia nada de nada e fui aprendendo as coisas ali, aprendendo coisas que eu deveria ter feito de uma maneira diferente, e isso tem um custo muito alto para sua empresa, financeiro, psicológico, timing. Então isso pode ser determinante no seu sucesso e no seu fracasso. Em 2012, a gente tinha levado a operação para São Paulo, eu queria voltar para BH, voltei para BH e fundei então o WebProva. O WebProva já conhecia uma série de ferramentas
já tinham uma noção muito maior da modelagem dos passos a seguir para fazer a empresa crescer. E as coisas aconteceram de uma maneira muito mais premeditada. Eu não diria que foi planejada. Nós vamos ver que planejamento é um negócio que muitas vezes dentro do ambiente startup, se você se planeja demais, você gasta muita energia com uma coisa que você não consegue validar depois, que não consegue colocar no ar. Então o planejamento é importante, mas é um planejamento de startup. É diferente de você chegar numa grande empresa, né, numa corporação aí de multinacional e fazer um planejamento estratégico para 15, 20 anos. É até muito engraçado, muitas vezes você chega para conversar com o investidor e diz, qual é o seu planejamento para 5 anos? Isso, meu amigo, meu planejamento para 5 anos está vivo. Isso já é um grande sinal de sucesso. Agora, a gente, por enquanto, a gente quer ir por aqui, mas nada impede semana que vem a gente mudar tudo que a gente quer fazer. Então, basicamente, falando um pouquinho de startups, antes de entrar no detalhe do Canvas, né? O que são startups? O que a gente sabe de startup primeiro? Startups não são uma versão menor de grandes empresas. Tá? Então, aquela coisa, startup é uma empresa, eu vou fazer igualzinho, porque lá na GM faz assim, lá no Google os caras fazem assim. Em vez de perguntar como é que eles fazem no Google, né, pergunta assim, como é que eles faziam no Google quando tinha o Sergey Brin, o Larry Page, lá em Stanford, escrevendo lá o paper deles e começando a história. O momento da empresa requer uma atuação muito específica para aquele ambiente dele. E por que uma startup é tão diferente de uma grande empresa? O que torna uma startup tão peculiar, tão particular? Primeiro, uma grande empresa executa um modelo de negócio estabelecido. Você vai fazer a pesquisa operacional, você vai cortar a chapa de aço de uma forma diferente, para em vez de fazer 2 portas, você vai fazer 3, você vai conseguir, em vez de dobrar ela 4 vezes, você dobra só 2 e produz o mesmo negócio no final. Então você otimiza um processo, você conhece o processo, você sabe como que aquilo tem que ser feito, você tem um modelo claro, e aí você vai replicar aquilo, você vai dar escala naquilo, você vai fazer aquilo acontecer da maneira mais otimizada possível. Excelente, é isso mesmo. E isso é super nobre, tá? Só que isso não é o que funciona para startup. Por quê? Porque uma startup, ela busca um modelo de negócio desconhecido. Então, qual que é o objetivo da startup? Não é ter um faturamento grande, não é conseguir ter vários clientes. Isso é bom, não é ruim não. Mas o objetivo de uma startup é encontrar um modelo de negócio que ela consiga fazer acontecer. Isso é o que a startup faz. Ela não faz nada mais do que isso. No dia que ela encontrou um modelo de negócio, ela deixou de ser uma startup e ela vai se tornar uma empresa tradicional. Você pode ir de bermuda, pode ter videogame, mas a startup deixa de ser uma startup no dia que ela encontra o modelo de negócio dela. Bom, então o que é uma startup? Em primeiro lugar, é uma organização temporária. Por que ela é temporária? Porque ela tem um momento claro onde ela vai acabar. E ela não vai acabar na hora que ela morre só não. Na hora que ela deu super certo, ela acaba também. Porque ela encontrou o objetivo final dela, que era achar um modelo de negócio. Nesse dia, ela deixou de ser uma startup. Por quê? Porque ela é uma organização temporária criada para procurar. O objetivo da startup, procurar. Não é executar, é procurar. Procurar o quê? Um modelo de negócio. Então, ontem, o Binho já deve ter falado demais de Canvas com vocês, a gente vai voltar lá, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas o que a startup faz, o que é essa aula aqui, quando vocês propõem uma startup, vocês estão fazendo, o que na hora que vocês colocarem a banda para tocar na rua, vocês começarem a contratar gente, vocês forem captar dinheiro com o investidor, o que vocês vão estar fazendo enquanto estão procurando um modelo de negócio? Eu estou procurando algo que seja especialmente repetível e escalável. O modelo de negócio da startup
Ah, eu faço aqui um artesanato top, bacanão, tal, vou conseguir cobrar aqui $1 milhão em cada bonequinho que eu faço aqui de Star Wars, tal, com goma de mascar e pó de giz. Isso não é uma startup. Por que isso não é uma startup? Porque isso não é escalável. Agora, se eu conseguir treinar um monte de indianos para fazerem isso para mim também, com custo baixo, e conseguir fazer isso se tornar uma coisa de alcance mundial, onde eu consiga produzir milhões desses bonequinhos, aí sim eu consigo fazer algo repetível e escalável. Bom, e por que as startups falham? Por que elas morrem? Por que o que elas fazem não dá certo? Por um motivo muito simples. Porque desde o dia que elas nascem, elas confundem buscar com executar. Quando você começa a sua startup confundindo esse conceito, você tem muita chance de dar com os burros na água. Por quê? Porque você vai fazer uma coisa crescer, você vai fazer essa coisa crescer e funcionar muito bem, só que você está fazendo a coisa errada. Então, qual que é a grande chance de você errar muito bem e muito grandiosamente? Só que você vai ter um erro maior ainda e muito eficientemente errado, né? Então, para a startup, plan your execution, execute your plan. Não, isso não. Keep calm, execute the plan. Não, isso também é mentira. E esse cara aqui eu descobri ontem, esse é o Pokémon Executor. Então, não, ele também não, tá? O que a gente está buscando aqui é procurar. Então vamos voltar para o conceito aqui. O que é uma startup? É uma organização temporária criada para procurar um modelo de negócio efetivo e escalável. Isso é a startup. Tá bom. E aí? O que mais que a gente tem para falar de startup? Por que startup é essa coisa tão diferente? Por que tanta gente fala disso? Por que aquilo tudo que vinha sendo falado até então, e por que o jeito que se faz lá na GM, na Ford, não é para cá? Por um motivo muito simples. Porque startups precisam de ferramentas específicas, diferentes daquelas que são utilizadas por essas grandes corporações. Como é que se faz? Dá uma ideia, para apertar esse parafuso daqui com essa chave daqui. Alguém tem alguma noção de como é que a gente faz isso? Porque é isso aqui onde está essa chave aqui, vocês lembram? Planejamento estratégico tradicional, se você chegar na biblioteca ali, deve ter no mínimo umas 4 prateleiras falando disso, tá? Não funciona, você não vai conseguir apertar esse parafuso de startup com essa ferramenta que era usada pelas grandes empresas. Você vai precisar de uma ferramenta específica para a startup. Aí aqui você vai encaixar. Pode até ser que você expande esse parafuso, pode ser que o parafuso quebre, mas o que aperta é essa daqui. Essa daqui não aperta de jeito nenhum. Aqui seu projeto pode até dar errado também, tá? Mas aqui você não vai conseguir levar esse projeto adiante. Bom, então, isso posto, né? E quem quiser me interromper, por favor, tá? Uma coisa importante também é a gente interromper quem está falando sem pudores. A gente vai para uma dessas ferramentas, que eu considero talvez uma das mais importantes, que é nosso famoso Business Model Canvas. O Birro ontem apresentou, já dei uma olhada na apresentação, já vi a apresentação dele, né? O Birro era o gestor do Acelera MGTI quando a gente foi acelerado lá, é um amigão, um cara que a gente sempre conversa, então conheço bem essa apresentação dele, e não vou nem me ficar entrando muito em detalhes do que ele já falou, não. Primeiro bloco ali, então, clientes. Segundo bloco, produto ou serviço. Depois, como é que eu me relaciono com esses clientes? Então, como que eu vou ter aquisição, retenção e crescimento desses clientes? Quais são meus canais de relacionamento e depois meus canais de venda, né? Eu fiz um curso agora em janeiro, o Steve Blank. Conhece o Steve Blank? Deveriam. Tá? Deveriam muito. Tipo assim, deveriam hoje à tarde, antes de ir para casa, passa lá e pega lá o 4 Steps to Epiphany, o Startup Owner Manual, porque é fundamental esse cara. Aí no nome dele, no quadro. Falta a ferramenta adequada aqui. Vê se ela está no quadro. Aqui tá tudo.
Então vamos lá. Carinha. Steve. Glenn. Moore. Steps. Aí a pegadinha, né? Tem que escrever Stephanie certo. E startups owner manual. Alguém já ouviu falar do Lean Startup? Sim, né? Eric Rice? Beleza. O Lean Startup foi escrito pelo Eric depois que ele teve essa aula que eu fiz agora em janeiro com o Blank, né? E baseado muito nesse livro aqui, que é o Four Steps to Epiphany, e algumas outras coisas, que aí o próprio Business Model Canvas, que é do Osterwander, e outros caras aí. Mas bom, curiosidades à parte, né? Ele falava assim que isso aqui é a versão startup de marketing e de vendas. Né? Então, o que na grande corporação chama marketing e vendas, aqui é Customer Relationship e Channels. Bom, aí, isso aí vai gerar receita, Deus queira, né? Afinal de contas, de alguma maneira isso tem que gerar receita. Ah, mas a minha startup é non-profit, ela é super cool. Beleza, meu amigo, alguém paga a conta. Ela é non-profit, você vai arrumar alguém para te patrocinar, quem é a fundação que gostou de você, o governo tem um plano que vai te ajudar, alguém paga essa conta. Ou então você pode pegar seu porquinho, quebrar e vou pagar para ele. Ok, não, fechou, mas é coisa de um pouco bem grande. Bom, associado a isso, atividades e recursos, os parceiros-chave e os custos. E eu passou sobre tudo isso ontem. Então eu nem vou me ater muito a isso aqui não, eu vou focar vou passar rapidamente sobre isso para a gente poder focar em aplicações práticas disso. Então, segmento de clientes. Quem são seus clientes usuários? Gente, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, de 1 bilhão de dólares. Se você não souber responder essa pergunta, para agora. É a primeira pergunta que você tem que responder. Quem são os caras que vão se interessar por esse troço que você está oferecendo? E segundo, o que eles realmente querem? Existe um problema muito comum com a maior parte das pessoas que eu converso. Às vezes o pessoal chega e pergunta, eu estou com uma ideia aqui, e é muito bacana, né? Porque o cara chega para você, cara, eu estou com uma ideia fantástica para uma startup. Aí o que? Não posso falar, não, porque senão pode ser que alguém copie. Isso, velho. Não tá, velho. Então vamos beber cerveja, vamos fazer outra coisa, jogar sinuca. Por que você não ligou pra falar disso? Tipo assim, não, velho, viu quem que eu peguei? Bem pouco útil, né? Eu não posso te ajudar muito com isso, não. Mas, né, então, dentro da sua ideia fantástica, você precisa de pessoas e você precisa que essas pessoas realmente queiram alguma coisa. E qual que é a proposta de valor que você tem para essas pessoas? Né? Então, o que você oferece para elas? Né? O que eu realmente faço para elas? E eles se preocupam mesmo, eles se preocupam com isso tanto a ponto de eles tirarem o dinheirinho deles do bolso, que eles iam usar para viajar, que eles iam usar para comprar um carro novo, que eles iam usar para comprar uma calça de marca bonita, e gastar esse dinheiro com isso que você está oferecendo para eles. Isso é tão importante assim, que ele pegaria aquele dinheiro que ele ralou lá para conseguir de alguma forma também, e gastar esse dinheiro com você. Você gastaria isso? Mais do que você. Ele gastaria? Eu gastaria, até para ajudar aqui. Porra, vamos lá, né? Galera, gente boa. E aí, isso define um primeiro conceito que eu vi que o Bill comentou ontem bem também, que é o que a gente chama de Product Market Fit. Ou seja, onde que eu consigo casar pessoas que existem, né, de verdade, não aquelas pessoas hipotéticas, né, não é a mãe da gente, que a gente só tem uma e é muito pouco esse mercado, é muito restrito, né, então você precisa de pessoas que realmente se envolvam com isso, por isso e não por você só, né, e proposta de valor. Casa pessoas com proposta de valor, casa uma coisa com a outra, pum! Aí gasta pra caramba, milhões de dólares,
Aí você pode começar a querer montar seu próprio foguete, fazer um avião que vai para a exosfera, comprar uma ilha, essa coisa que você achar legal, né? Aqui é só um zoom dessa análise, né? Então, o que são as dores, os ganhos e quais são os jobs dessas pessoas, né? E do outro lado, o que gera ganho para essa pessoa, o que alivia a dor dessa pessoa e quais são esses produtos que eu estou oferecendo. Entender isso aqui, gente, é fundamental também. É muito diferente o que uma pessoa está disposta a fazer para ter um ganho daquilo que ela está disposta a fazer para aliviar uma dor. Tá? Então, uma coisa é, velho, eu gostaria de correr mais rápido. Eu gostaria de correr mais rápido. Eu corro bem, vou bem, mas eu gostaria de correr ainda mais rápido. Isso é um ganho para mim. Cara, eu não consigo andar, porque eu tenho uma dor aqui nas costas, que eu preciso de pôr uma muleta, alguém me carregar e tal. Puta, isso está me deixando maluco. Isso é uma dor. Quando eu soluciono uma dor, quando eu ofereço um ganho, a percepção de valor que essa pessoa vai ter é completamente diferente. Bom, aí a gente vai para os canais, né? Aqui eu coloquei uma imagem errada, vocês perceberam, mas eles estariam aqui em cima. Bom, como que eu vou relacionar, então, com como que eu vou chegar até esses clientes? Né? E quais são os pontos onde eu tenho interação? É um site, a rede social, é no café do DCC, é no quadro de avisos lá do lado da cantina? Como que eu vou conseguir interagir com essas pessoas? Quais são as formas de acesso a essas pessoas? E depois, então, a parte de relacionamento. Como que eu consigo conseguir, né, ou seja, como eu vou acessar essas pessoas, como eu vou manter essas pessoas e como eu vou fazer crescer essa quantidade de pessoas. Aí a gente vai com outro conceito que é bacana também, que eu não vou entrar agora porque senão tá bem, que é o ARRR. Um funil isso aqui, né? Então o que é isso? Acquisition, action, bom, agora que é, então uma coisa é adquirir esse cara, activation, ativar esse cara, adquirir é o quê? Eu estava lá naquele oceano da internet, aí esse cara me viu, opa, primeiro passo. Né? Então o cara estava passeando pela internet e viu meu produto. Segundo passo, ativar esse cara. O que é ativar esse cara? Esse cara tem uma primeira ação relevante. Uma primeira compra, um preenchimento de formulário. Você vai ver qual é essa métrica de ativação dentro do seu negócio. Depois, você vai para retention. Uma vez que esse cara interagiu com o meu produto, eu preciso reter esse cara, eu preciso fazer esse cara ficar lá dentro, ele voltar e continuar usando. Porque senão, ele vai aqui, só põe o pezinho e vai embora. Depois, eu vou ter o revenue, que é gerar receita. Né? Voltando àquele nosso conceito inicial, as pessoas têm que pagar isso de alguma forma. Alguém tem que gerar receita para essa empresa. E por último, referral, que é, essa pessoa vai indicar para uma outra pessoa. Ou seja, o negócio é tão bom que eu vou conseguir oferecer isso para mais alguém. E aí a gente chega numa conta mágica, que é, se toda pessoa que você conseguir adquirir, fizer um referral para mais uma pessoa que seja adquirida também, vocês chegam ao crescimento exponencial, que é o sonho dourado de qualquer empresa e que é tão fácil que quase ninguém consegue. Né? Então, alguma referência entre 0 e 1 aqui vai estar te ajudando. Acima de 1 é o paraíso, aí o nirvana, aí meu amigo, aí a coisa anda sozinha, porque eu não preciso fazer mais nada, porque esse cara que ele trouxe vai trazer mais um, vai trazer mais um, vai trazer mais um, então eu vou dominar o mundo, expansão de vírus mesmo, né? Agora, é tão fácil que a gente vê vários casos como esse, né? Não é à toa que normalmente quem consegue algo perto disso são os chamados unicórnios, né?
que são aqueles cases sensacionais que viram livros, filmes, alguns mais de um livro, mais de um filme. Bom, o relacionamento, então, como que eu vou conseguir manter meus clientes? Okay. Fluxo de receita. O que esses caras realmente estão dispostos a pagar e quanto eles estão dispostos a pagar? Fecha essa conta. Eu consigo gerar receita de maneira sustentável para a minha empresa, para tornar aquela minha boa ideia em bom negócio. No fim das contas, as contas têm que ser pagas. No fim do dia, ninguém paga servidor com like. Entendeu? Ninguém consegue pagar a folha de pagamento com matéria no jornal. Tem que entrar dinheiro, senão, de algum lugar isso tem que estar presente. E quais vão ser, então, receitas transacionais, que são aquelas que acontecem estilo one shot? O cara vai lá, compra um negócio, depois ele vai lá, compra outro, depois ele vai lá, compra outro. E quais são aquelas recorrentes? Aquele cara que faz uma assinatura do seu produto. O que vocês acham que gera mais receita? O cara que paga R$19,90 na Netflix, 10% da Netflix hoje, 21, né? Ou o cara que 2 vezes por ano entra lá na Americanas, no Submarino, e compra um DVD lá, um Blu-ray. Temos que ver. Porque se eu conseguir aquela mesma massa de pessoas, quanto custa o Blu-ray? O Blu-ray custa 80. Se esse cara entra 2 vezes por ano lá e compra 2 DVDs de 80, ele me faz 160. A R$20 por mês, eu consegui 240 com a Netflix, né? Então a Netflix está ganhando. Então, onde que eu vou conseguir o quê? Ou como que eu consigo compor esse meu mix de produtos? Recursos-chave. O que vai sustentar? Quais são os recursos que você tem de especial que vão sustentar o seu negócio? Um código super bacana que você fez, um algoritmo sensacional. Google. Um recurso-chave do Google, obviamente, é o próprio algoritmo que ele tem para fazer pesquisas. Outro recurso é o algoritmo que ele tem para montar rotas. Um outro recurso que ele tem são os algoritmos de posicionamento de ads. E outras coisas que não são tão técnicas. Por exemplo, eu tenho uma rede grande de pessoas que estão dispostas a anunciar dentro da minha empresa. Isso também é um ativo. Eu criei isso. Isso foi algo que eu tive trabalho, criei. Então eu consigo utilizar isso para potencializar a minha empresa. E as atividades, o que eu preciso fazer no meu dia a dia com excelência, ou seja, quais são as coisas que eu faço, eu vou lá todo dia, trabalho ali, e rascunho, fico escovando aquele vídeo, ou consigo um cara que sai para vender e que consegue ir lá bater na porta de 1000 clientes e converter eles. O que eu faço no meu dia a dia? Posto e-books, para poder fazer marketing de conteúdo. Ora, o que eu faço no meu dia a dia que é chave para o meu negócio acontecer? E, então, o que é crucial? E quais vão ser os parceiros com os quais eu vou me relacionar e vão me dar o apoio necessário para fazer isso acontecer? Meu parceiro é a AWS. Por que seu parceiro é a AWS? Não, porque ela que me fornece os servidores. Ela é um fornecedor. Ela te fornece o servidor, ela não fornece para qualquer um. Você pode trocar ela pela Azure, você pode colocar SoftLayer. Não, esse não é um parceiro. Não, esses caras, eles têm um relacionamento comigo super especial, que a gente construiu com alguma pessoa lá dentro, onde esses caras me dão um monte de dicas, eles vão muito além de simplesmente me oferecer o servidor. Eles me ajudam a tunar tudo, eles me convidam 2 vezes por ano para ir para a Califórnia para fazer capacitação, não sei o quê, não, esse cara é um parceiro meu. Esse cara faz com que a minha empresa seja melhor do que os meus concorrentes, porque ele está do meu lado. E se eu demitir esse cara e for colocar um outro cara no lugar, eu não vou conseguir esse mesmo tipo de insumo para a minha empresa. E principalmente em quem eu devo confiar. É uma relação de confiança que a gente precisa. Estrutura de custos, é bem straightforward, Onde que eu vou torrar o dinheiro que eu estou tentando faturar lá ou que eu conseguir captar de investimento. E quais os elementos que determinam essa estrutura de custos?
Bom, isso tudo que eu gastei aqui meia aula falando, o Bill já tinha falado com vocês ontem, né, e muito melhor que eu, inclusive. E quem ontem, quando chegou em casa, montou já um canvas do projeto que tem? Boa pergunta. Quem montou o canvas do projeto que tem? Já? Ficou bom? Ficou bom, porque eu já tinha ideia do que tem. Então você joga no canvas, aí você consegue enxergar melhor, tipo, vários canvas aí. Mais alguém? Ele já tinha montado antes. Você também, eu sempre pensei nisso. Mais alguém ou só 2? 3? Antes não, pode ser. Quem tem um canvas que já fez aí? Olá, quem tem um canvas? Pô, muita gente, hein? O canvas de vocês está bom? Vocês imprimiram ele? Boa. Não imprimiram? Está no quadro, na parede. Está no quadro? Na parede. Plastificou lá o papel fotográfico? Pô, não, tem que gastar, pô. Bom, não me levem a mal, tá? Mas eu vou falar o que vocês têm em mãos. Consegui vários nomes. Vocês têm um canvas, não tem? Eu diria que vocês têm um chute de segmento de clientes, um saque para proposta de valor, uma teoria de relacionamento com os clientes, algumas chances de canal, uma tese de receitas, uma presunção de atividades, um pressuposto de recursos, uma conjectura de parceiros, uma possibilidade de estrutura de custos. Me desculpa, mas vocês não sabem nada, nada, nada. Sabe, zero, zero mesmo. Vocês têm um pouquinho a mais do que zero. Mas assim, vocês lembram de cálculo diferencial integral? Lembram do dx? Vocês têm um dx, tá bom? É isso que vocês têm. Por quê? Por que vocês têm isso? Porque isso veio estritamente de dentro da cabeça de vocês. Do mundinho, que deve ter, o diâmetro do bebê é 32 da microcefalia, o adulto deve ter uns 60 centímetros de cabeça, né? Uns 60 centímetros. Então, é muito simples. Você vê a proporção, né? πr3 é o volume da sua cabeça. Aí alguém joga aí no Google, vê qual é o tamanho do raio da Terra, né, e ver qual que é o volume da Terra. Essa é a diferença entre o que tem dentro da cabeça de vocês e o que tem no mundo. É essa a diferença. Ok? Então, por que o Canvas é uma ferramenta tão importante? Por quê? O Canvas pode ter isso, sem esses vermelhinhos, você pode ter pregado lá dentro dessa sala de reunião, com vários post-its, ou então tem uma estratégia legal também. Você põe ele, aí você põe aquele plastificado, sabe quando você manda emoldurar um quadro lá de madeira, aí você põe tipo um plástico por cima, aí você pode escrever com a canetinha desse reto projetor, também funciona. É uma estrutura mutante. Por que ele é uma estrutura mutante? Porque no dia que o seu Canvas estiver fechado, a sua startup deixou de ser uma startup. Parabéns, vocês têm um modelo de negócio, vocês encontraram aquilo que vocês procuravam. No dia que seu Canvas fechou, no dia que você não precisa mais, uma semana você não mexe no seu Canvas, você pode ficar muito feliz. Você não tem mais uma startup, você tem uma empresa tradicional. Bom, como é que eu vou transformar então o meu business model Canvas em fatos? Com uma coisa que chama Customer Development. Buscar, executar. Então, eu estou nessa fase daqui. Eu vou descobrir quem são meus clientes, vou validar. Validei? Deu certo? Isso passa para frente, aí eu vou querer crescer esses caras, aí eu vou ter plano de execução, porque já foi validado. Não validei, preciso refinar. E volto aqui, busco de novo. Valido. Deu certo? Passa um pouquinho mais para frente e volto e fico aqui. E fico nessa masturbação aqui durante o período que for necessário até eu conseguir um modelo de negócio que seja escalável e replicável. E aí eu consegui matar a minha startup e criar a minha empresa. Ok? Tá claro isso? Ou precisa voltar aos slides? Bom, por
que startups falham mesmo? Então, mais startups morrem por falta de clientes do que por falta ou falhas no desenvolvimento do produto. Várias vezes, e pessoas técnicas, dentre as quais eu me enquadro, têm um péssimo hábito de achar que o seu algoritmo maravilhoso vale alguma coisa para alguém. Ninguém liga se você consegue ter a melhor implementação do caixeiro viajante para fazer ela em real time, com arestas de pesos diversos durante uma amostragem que você faz das ruas, da quantidade de pessoas, da velocidade média dos carros na rua, para oferecer um aplicativo no celular. De verdade, seus clientes não se interessam por isso. Agora, milhões de pessoas se interessam por abrir um aplicativo que fala: faz esse caminho daqui porque ele é mais rápido. Isso é proposta de valor. Ah, eu tenho aqui um aplicativo que mostra para você que se você hoje, em vez de voltar pelo anel rodoviário, pega a Antônio Carlos que ela está mais liberada. Isso é proposta de valor. Então, a gente tem que se ater ao que o nosso usuário, o nosso cliente quer, e não aquilo que a gente acha bonito. Eu acho maravilhoso uma implementação super sofisticada do caixeiro viajante. Me interessaria muito passar horas lendo o paper, vendo como que o cara implementou isso, sabendo quais são os detalhes técnicos disso. Só que eu sou um carinha ali com um perfil de geek que gosta de ficar estudando essas coisas. Para a população toda, para todos os motoristas de táxi, todos os motoristas do Uber, todos os motoristas da Fafiche, ninguém quer saber como que está implementado, ele quer chegar em casa. Então, eu tenho um videozinho aqui, não sei se vai dar para ouvir. I've got a great idea for a business. That's exciting. Tell me about it. I've developed a chemical isomer that links to volatile organic compounds causing carbon bonds to rupture and wraps them in a nanotube coating. Huh. That's a little confusing. Can you dumb it down for me? Sure. What I do is I take a proprietary isomer that I developed with a picric acid wash that hollows out the carbon bonds and replaces them with a nanotube wrapping. Okay, so I guess it's pretty technical. Oh yeah. I've been working on this isomer for 9 years. So what's the business idea? To sell it, To who? everybody will want one, What for? so they can wrap their volatile organic compounds in carbon nanotubes. I think you might need a target customer. I don't think I need to wrap my compounds in your nanotube. Well, maybe not you. So, for people who buy it, what's the value you are providing them? I've developed a chemical isomer that links to volatile organic compounds causing carbon bonds to rupture and wraps them in a nanotube coating. You've said that already. This is getting annoying. Why should anyone care about your isomer? I spent 9 years on this. I know that. Okay, pretend I'm an investor. How can I make money off your product? By selling it. You're a smart guy, but try not to think like a scientist. Think like a business person. Okay. Value chain. Term sheet. I have to go now and answer that. That's not your phone. I know. Bom, basicamente é isso, tá? Então, muita gente está interessada nesse Carbon Nanotube lá dentro da academia. Pode ser um excelente paper, pode receber várias referências e tal. Agora, a diferença entre isso e um produto que vai para o mercado é justamente o que essas pessoas vão fazer com isso. Por que alguém vai querer comprar um troço desse? De repente isso pode ser um troço do caralho, mas eu preciso entender. Eu pessoalmente não tenho nenhum conhecimento. Então, mostrando um pouco como que isso é na prática. Eu peguei um exemplo que eu fiz agora nesse curso, que era uma proposta de um novo produto, fazendo uma espécie de joint venture, de uma prova, né, e uma outra empresa que é parceira nossa, em algumas iniciativas, que chama Missalva. Alguém conhece o Missalva aí? Pessoal, vamos
Salvou muita gente aí já? Bom, então, o Miguel, lá do Me Salva, né, ele juntou e a gente fez uma proposta também. E aí, dentro dessa aula, durava uma semana só esse curso, e era bem intenso. E aí a gente chegou lá a gente chegar já com o Canvas, mas o pessoal foi aqui agora, né? Aí ele chegou com esse Canvas daqui. Basicamente o que era? Um produto chamado Top Freshman, né? Que era essencialmente focado em calouros, né, de graduação, grad e undergrad nos Estados Unidos, faculdades e estudantes que quisessem trocar de curso. E fundamentalmente a gente queria oferecer o conhecimento básico, que a gente percebia que as pessoas chegavam na universidade sem esse conhecimento, né? Entender quais eram as falhas que eles tiveram dentro da formação dele de ensino médio, que podiam prejudicar o desempenho dele dentro da universidade, né? E servir de guia para eles dentro do curso deles. E nós gastamos algum tempo, tá, com isso aqui. Esse Canvas aqui não foi um negócio que a gente fez tipo para os cursos. A gente passou tipo um mês discutindo, ele em Porto Alegre, né, com Skype e tal, mas modelando mais ou menos o que a gente apresentaria aqui na nossa primeira aula. Né? E aí foi muito bacana, porque o Steve Blank, que era o professor, né, ele parou, olhou para esse Canvas aí, né? Aí parou, ficou olhando, gastou uns 3 minutos calado. Olha, tem alguma coisa que não está escrito aí no Canvas de vocês. Vocês estão escondendo alguma coisa de mim. Não. Mas as coisas que vocês fazem, por que vocês sabem essas coisas daí? Porque senão, tem 2 startups, já tem um tamanho grande, o Me Salva teve 15 milhões de vídeos assistidos no último ano. O WebProva tem, nas plataformas todas, 900 mil alunos que utilizam e tal. A gente tem algum conhecimento desse mercado, identifica isso e tal. Aí nessa hora ele fala, para. Eu quero dar os parabéns para vocês. Muito obrigado. Então, vocês acabaram de me apresentar o pior Canvas que eu já vi algum empreendedor com alguma experiência fazer. Posso tirar uma foto disso e twittar? A história é verdadeira. Tá? E se vocês procurarem lá, @Steve Blank no Twitter, tem essa foto desse Canvas. Porque assim, nós vamos tentar entender um pouco mais. Não, isso aqui, claramente, é um negócio que está cheio dos preconceitos, dos sonhos, sem explicar por que as coisas são assim, o que realmente vai conectar, né? As atividades, estão muito superficiais, vocês não estão chegando no ponto mesmo do que precisa, vocês não estão fazendo uma análise de verdade do seu negócio. Vocês estão, beleza, eu fiz isso aqui, vou entregar para ele lá e tá ok. Tá? Não é isso. Não é para isso que serve. Beleza. Voltando, né, depois de tomar esse incentivo motivacional, e fomos fazer alguns estudos também a respeito do que a gente estava falando, que baseavam, colocando mais números e mais mundo real. Dentro de uma metodologia super bacana. Todos os dias a gente era obrigado a entrevistar. Entrevistar não é fazer um poll no Facebook, não é montar uma landing page e pedir para o pessoal marcar lá no Google Forms e marcar o que eles acham. Entrevistar é pegar uma pessoa, olhar no olho dela, tá? Se você não puder fazer isso presencialmente, abrir uma tela de Skype, um FaceTime, whatever que vocês quiserem usar para enxergar o fundo dos olhos dessa pessoa, olhar cara a cara. Você tem 15 minutos aí, 20 minutos para conversar com ele. E conversar com essa pessoa sobre esse assunto. Conversar como? Oferecendo o seu produto para ele. Mas eu não tenho produto. Oferece o seu produto que você não tem para ele. Finge que você tem. Vê até que ponto você iria com essa pessoa. Se eu cheguei, conversei com o cara já... Não, beleza, um negocinho. Peraí, tem algo de bom, tá por aqui. No mínimo, a proposta de valor
eu posso até ter que implementar isso agora, mas eu estou conseguindo propor um valor adequado. Então a gente fez uma pesquisa basicamente primeiro, o que é o tamanho de mercado, né? Então, os números, depois vocês olham isso com calma na apresentação, mas para entender o que é o grupo com o qual a gente está conversando, né? Existe massa crítica, e aí nos propusemos uma série de hipóteses. Então, voltando lá no nosso primeiro campus, a gente tinha um monte de coisa que a gente tinha chute, saque, tese e tal. Então estão aqui nossas hipóteses, experimentos para as nossas hipóteses, que a gente acha que se a pessoa respondendo a esses experimentos vão nos dar uma informação de que aquela nossa hipótese é verdadeira, é falsa, ou eu não consigo definir isso ainda, eu vou voltar e refazer meu experimento. E vou fazer isso exaustivamente. Muito exaustivamente. Exaustivamente a ponto de eu não aguentar mais conversar com pessoas sobre aquele assunto. Por quê? Porque as pessoas começam a ter respostas meio parecidas. E às vezes isso é super frustrante. Você tinha um projeto tão legal que ninguém quer. Então, o melhor momento de você descobrir que seu projeto tão legal é irrelevante para essas pessoas é agora. Onde você ainda não gastou todo o dinheiro da sua família, dos investidores, não vendeu seu carro, não penhorou sua casa. Então, se você descobrir aqui que o seu negócio não é viável, é excelente também. Você já economizou muito dinheiro. E foi um ponto, então, né? Os estudantes ainda não tinham uma visão clara das oportunidades que eles tinham na carreira e como no mercado. Então a gente ia conversando com as pessoas que tinham as características que a gente queria buscar. Pô, mas e aí, você mudou de curso? Tal, mas por que você mudou de curso? E depois que você mudou? E seus colegas? Os seus colegas do curso que você abandonou fazem, te interessa? Se você pudesse fazer o que eles estão fazendo agora, você teria mudado? Vamos tentar refinar isso, vamos tentar realmente entender, olhando olho no olho ali. Por que é tão importante ser olho no olho? Porra, eu ligo. Ligar é igual olho no olho. Não, ligar é diferente de olho no olho. Né? Ligar passou a ser igual olho no olho no dia que teve uma webcam que você enxergava a pessoa. Por quê? Porque eu estou aqui no telefone, conversando com você, conversando no WhatsApp, olhando quem que foi pro paredão. Eu estou te dando qualquer resposta para ficar livre de você. Quando você está olhando para a pessoa, você pelo menos tem a noção que aquela pessoa ela está te dando qualquer resposta, porque aquela entrevista, encerra ela logo e vai embora. Aquele entrevistado não funciona. Precisa de outro. Às vezes, se nenhum entrevistado funciona, pode ser que o seu negócio não é tão interessante assim para esse público. Até uma frase super interessante que a gente ouviu nessa época: eventualmente, pode ser o caso de demitir seus clientes. Por mais bizarro que isso possa parecer, demitir os clientes é uma alternativa. O que é demitir os clientes? É pivotar o seu segmento de clientes. Eu achava que isso aqui era adequado para esse grupo de pessoas. Não é. Mas pode ser adequado para aquele dali. Então eu vou demitir esses daqui. Eu vou contratar aqueles clientes dali agora. Vou atrás deles. Bom, chegamos então no segundo dia com essas análises. Né? E aí, de cara, a gente já viu que a gente precisaria, do que a gente estava querendo fazer, de alguns profissionais de referência no mercado. Ok? Precisaria poderíamos oferecer, né, um guia dentro das oportunidades de carreira, né, e tiramos uma proposta de valor que a gente tinha colocado, que era ajudar os estudantes com dificuldades no curso a acharem outros estudantes para estudarem juntos. Isso a gente viu que não era relevante para eles, eles se resolviam, não precisavam de nada para ajudá-los, pelo menos com os 20 caras que a gente entrevistou no primeiro dia, não faria sentido. Aqui, no segmento de clientes, nós cortamos os clientes que eram do graduate, já nas universidades, né, e acrescentamos aqui aqueles que estavam trocando o curso superior, além daqueles que estavam saindo dos cursos. Bom, fizemos esse primeiro refinamento, né? Ou seja, nosso campus mutante. E continuamos lá, entrevistando gente, conversando, criando novas hipóteses, trazendo elas para o campus. Né? E o que é legal quando você faz isso? Você explicitar
Opa, isso aqui existia? Pá, não existe mais. Então, na próxima interação do seu Canvas, deixa bem claro que isso aqui foi considerado e foi, você cortou, você não esqueceu de colocar ele na segunda versão. Você deliberadamente matou aquilo aqui, não te serve. Né? Ah, isso aqui foi uma nova hipótese que eu inseri, ou seja, algo que precisa de muita validação. Esses aqui são aqueles que estão ou validados ou em validação já há mais tempo. E aí, a gente foi fazer então o terceiro dia. Fomos esmiuçar quem poderiam ser esses segmentos de clientes. A gente, nas entrevistas, a gente começou a ver que tinha alguns segmentos diferentes. Né? Então, primeiro, a gente viu que quem tinha muito problema com disciplinas básicas do ensino médio eram essencialmente estudantes de cursos técnicos. Né? Nos cursos, principalmente de áreas humanas e tal, o conhecimento de ensino médio tende, pelo menos na maior parte dos casos com que a gente conversou, apresentavam, não eram determinantes na evolução daquelas pessoas dentro dos cursos. Já no caso dos cursos de ensino de disciplinas técnicas, então aquele aluno que não tinha um bom conhecimento de matemática do segundo grau, entrava na universidade, tomava pau em cálculo 1, 2, 3, 4 vezes e largava o curso. Então, nesses casos, era bem claro esse tipo. Algumas pessoas que não tinham visto nada de programação, porque vieram do científico, né, e não do técnico, às vezes entravam, pau em AEDS, largavam o curso. Então, refinamos o nosso perfil. Segundo, os pais se mostraram potencialmente um grupo de clientes. Muita gente com quem a gente conversou comentava isso. Então, vamos criar esse possível, vamos tentar validar. Então, os pais que estão querendo ajudar seus filhos a entrar na universidade, e principalmente aqueles que têm filhos que estão querendo trocar de curso. Os pais costumam compartilhar dessas angústias dos filhos. Os estudantes que estão querendo trocar de curso, e aqueles estudantes que naturalmente já tinham uma preocupação maior sobre quais eram as alternativas que aquele curso podia oferecer para ele. Porque não é aquele cara que quer entrar na universidade, simplesmente passar pelas matérias todas, chegar no final, beleza, não tem esse curso padrão aqui, que é o cara vai fazer um estágio no lugar, vai conseguir depois ser efetivado, continua lá, beleza, é isso que eu quero para minha vida. Não, pô, será que eu posso fazer uma bolsa sanduíche? Eu posso pegar um Ciências Sem Fronteiras e por aí vai? Quando você está fazendo essas entrevistas, você pega um papel e ele vai anotando tudo que o cara fala, ou você grava a entrevista, ou você só anota pontos que se repetem? Cara, do jeito que funciona melhor para você. Você anotar tudo que a pessoa fala costuma quebrar a entrevista. Muitas vezes, no nosso caso especificamente, eu estava em Nova York e estava entrevistando estudantes do Brasil. 100% das minhas entrevistas foram online. Então, eu pedi autorização para a pessoa e gravava a entrevista. Agora, posso usar um gravador, gravador de fita, gravador digital, posso, né? Pode? Bom. Ou posso terminar de conversar com o cara, sempre ali anoto tudo rapidinho. Ou posso fazer uma entrevista de par. Então, alguém conduz a entrevista e o outro anota. Tudo é válido. O que é importante é que sejam muitas entrevistas. Numa semana a gente entrevistou 180 pessoas, tendo aula todos os dias, de meio-dia até as 8 da noite, com um fuso horário 3 horas para trás. Então, normalmente a gente começava as entrevistas às 5 da manhã de Nova York, pegando o pessoal aqui 7, 8 horas da manhã. Alguém tira a mão? Você vai com algumas questões já para serem respondidas? Também cada um tem uma estratégia. Eu tenho as perguntas que eu quero que sejam respondidas, mas eu evito fazer aquela pergunta direta. Eu vou conduzindo a conversa para fazer aquelas perguntas, mas eu vou tentando encaixá-las dando fluidez para o bate-papo, para fazer aquilo ser um bate-papo mesmo, não ser um questionário ali direto.
só queria lembrar todo mundo, para quem estava aqui ontem, um dos colegas falou do Coursera, por especialização em design de interação. Eu sei que IHC não é uma matéria obrigatória para vocês aqui na graduação. Eu venho de uma universidade em que é obrigatório, tá? E a gente estuda, por exemplo, técnicas de entrevista, diversas outras coisas, justamente para atacar esse problema. Esse curso do Coursera é muito bom. O primeiro módulo tem lá tudo sobre entrevista, técnicas, quando usar cada uma, por quê, veja seu objetivo, etc, etc. Vale a pena. Só falou quem sabe. É um key partner que vocês podem ter, é alguém que saiba te ensinar a fazer entrevistas. Eu gostaria de comentar o seguinte, o Gordo acabou de me perguntar enquanto vocês estavam falando assim, a gente tem que ter uma aula disso aqui. Né? E aí talvez a gente tenha aí nossa palestrante. Sério, eu vou perguntar no grupo se a gente tem ou se você poderia dar aí. Cara, eu não sou especialista nisso. Com certeza ela tem muito mais conhecimento de bagagem teórica. Sim. Entendeu? Uma parceria dela com o grupo, a gente vai ter essa aula aqui. O moço aqui da Nelius, ele tem uma especialização em design de interação. Ele comentou. Eu vou olhar com ele. Então a gente precisa ter isso mesmo, isso é fundamental para a gente poder ter um Canvas que vale um pouco mais do que nada, né, um DX, e jogar ele na prática. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. É óbvio que existe um curso inteiro sobre como conduzir uma entrevista. Né? Você tem uma hipótese, você vai lá. O que o João tem é o que ele quer demonstrar. É óbvio que ele não vai perguntar para o cara, ele não vai fazer pergunta aleatória, o cara vai dar uma resposta aleatória. Você tem que sentir, é por isso que é importante estar o olho no olho. Você tem que sentir qual que é a real resposta que ele está te dando. E até o Vivo fala ontem, aquele negócio, não, você paga, aquela sacolinha de reciclagem. Aí lá sai do supermercado aqui, ó, 5 centavos, não quero não. Você perguntar exatamente. Então, isso é uma habilidade complicada, mas pelo menos uma aula que dá para vocês os insumos, né, onde procurar e o que é uma categorização geral, as abordagens e tal, e a bibliografia, eu acho que isso é importante a gente ter aqui. Tem um negócio bacana nisso, né, que a gente aprendeu, que às vezes você jogar ao contrário, né? Então, mas ninguém ia pagar por 5 centavos por aquela sacolinha. Que isso? Claro que paga, pô! Na hora que o cara se contrapõe aquilo que você afirmou, já mostra que isso realmente tem algum valor para ele, porque é muito mais fácil a pessoa. É mesmo, ninguém paga não. Entendeu? Tem uma série de coisas aí. Isso é uma arte, aliás, eu não digo que é uma arte porque é uma ciência, né? Porque a arte é aquilo que a gente não consegue, depende de uma inspiração, de uma habilidade sua, né? É uma ciência que você pode aprender e ensinar. Ok? Bom. Enfim, deve ter uma aula mais para frente sobre como conduzir entrevistas, como levantar as suas hipóteses e tentar demonstrar essas hipóteses, provar para você mesmo, se fosse Então, justamente, às vezes dependendo de onde você está, a entrevista pode não ser o melhor meio de você obter esse feedback. Basicamente, o que é importante, né, é porque nós, da área de tecnologia, temos uma tendência muito grande, muito grande. Né? Por exemplo, eu trabalho com EdTech desde que eu entrei na faculdade. Entrei em 96. Então, eu comecei, isso aqui eu sei tudo. Eu já comecei com centenas de alunos minha vida inteira, com centenas de professores. Pô, eu sou um cara, eu sei tudo. Eu que sei que. Cara, vai conversar com eles de verdade, com tudo que você sabe, e você vai ver o tanto de porrada que você toma em coisas que pra você eram absolutamente certas e que te divulgam. E aí, o que a gente tem mais? Uma sequência de novas hipóteses, novos experimentos. Podemos ter N experimentos para uma única hipótese, tá? Posso falar, esse experimento não foi suficiente para eu poder validar a hipótese, né? E determinando a priori qual a métrica de aprovação ou falha daquela hipótese. Bacana, né? Você chegar e fazer o seguinte: eu tenho aqui um alvo, eu preciso acertar uma flecha nesse alvo. Né? O que a gente precisa fazer ali? É definir primeiro o alvo e depois lançar a minha flecha. O que não funciona
né? O que é roubar aqui? É você primeiro lançar a flecha, depois você pinta o alvo ao redor da flecha, entendeu? Então, não dá para depois que você conduziu os seus experimentos, você falar, ah, não, para passar, bastava eu ter essas características daqui. Pô, não vale. Aí é sacanagem. Aí seu experimento é um experimento totalmente bias para o que você quer, né? Então, tem que primeiro definir o alvo, depois atirar a flecha. Senão, não vale, tá? Vão dar impeachment do seu experimento. Bom, e aí a gente estabeleceu, então, dentro dessas entrevistas e tudo, alguns elementos do Customer Market Fit. Então, qual é o problema? Os alunos falhavam em cursos como cálculo, programação básica, desenho técnico, geometria analítica, porque os requisitos, né, os pré-requisitos dele não eram bem desenvolvidos no ensino médio. Então, qual que é a solução? Nivelar o conhecimento básico desses alunos ao entrarem na universidade. O que a gente... Então, qual vai ser a minha feature para poder fazer essa solução? Oferecer um ambiente onde o cara, que é basicamente o que a gente faz até na prova, identifica quais são as falhas daquela pessoa dentro daquele grupo de habilidades que são pré-requisitos, onde ele tem, né, algum tipo de falha sistemática, e oferecer tutoria em vídeo, que a comissão não faz, né, sobre aquelas habilidades. Então, identifiquei o que o cara precisa, porque também chegar com um cara, beleza, agora que você entrou na universidade, você refaz o ensino médio inteiro para poder começar a ter as aulas. Não funciona, não dá certo. Agora que você entrou na universidade, eu vi que você está meio fraco aqui em alguns elementos de teoria de conjuntos, raciocínio lógico-dedutivo, sei lá, limite. Então, antes de entrar a fundo na disciplina, vamos fazer tipo um bootcamp, um pré-bootcamp aqui, onde você vai desenvolver essas habilidades para conseguir fazer essas disciplinas aqui. Um outro, os alunos não sabem quais as disciplinas que eles podem escolher, principalmente quando você tem uma grade muito flexível. Então, onde eu quero chegar no final do meu curso? E quais as disciplinas que eu vou fazer para conseguir chegar onde eu quero chegar? Por exemplo, por que alguém se dispõe a fazer uma disciplina sexta-feira, meio-dia? Porque tem um objetivo claro ali. Não é porque o horário é legal, não é porque a galera que está querendo fazer dieta, então em vez de almoçar eu assisto uma aula. Tem algum objetivo nisso. Então, primeiro, identificar quais são as alternativas e quais as habilidades devem ser desenvolvidas para a pessoa ter aquele resultado final, aquela formação final. Eu quero seguir para essa linha daqui. Então, esse é o caminho, essa é a trilha que eu preciso seguir para chegar até lá. E já orientar, então, primeiro, muito importante você dar muito foco aqui nessas disciplinas básicas. Você quer ser um cara que vai precisar pra caramba algoritmo de mineração ou qualquer coisa que seja bem hardcore, velho, então lá na EdZoom, você não precisa ficar satisfeito de passar com você não, cara. Você tem que ser aquele fominha que tem que passar com lá em 1, 2, 3. Porque você tem que ser aquele cara que já vem com isso aqui cheião você, pra você chegar na hora que você for ver aquela implementação que é mais refinada, aí eu vou chegar lá, eu não vou ficar gastando energia, como é que eu faço apontador, onde que eu faço alocação de memória. Isso pra mim já tá no bolso, eu vou focar realmente qual é aquele algoritmo que eu vou fazer ali e como que eu vou otimizar aquele algoritmo para fazer aquela tarefa que eu quero. Eu quero atuar em interface humano-computador. Beleza, então o que eu vou fazer desde lá do começo do meu curso de formação para poder, na hora que eu terminar o meu curso, eu ser o cara que fez tudo aquilo que tinha. De repente, eu vou fazer a minha optativa lá na Belas Artes, lá, igual o Steve Jobs foi fazer lá caligrafia e tal. Por quê? Porque eu quero desenvolver tudo que tiver dentro desse meio, eu quero ser um cara nisso.
Eu não vou fazer uma outra disciplina simplesmente porque, não, tem um buraco aqui, então encaixa essa disciplina aqui e beleza. Aí você vai ser aquele cara que formou 100 buracos no curso. Também é um direito, é um lugar que você quer chegar, né? E aí, sempre colocando aqui quem são os segmentos de clientes que seriam impactados por essa solução, por essa feature. Depois, estudantes que têm uma ideia falseada de como que a graduação, né, vai ser e quais seriam os trabalhos de verdade que esse cara teria depois de se formar. Eu vou lá, vou começar a fazer um joguinho e tal. É isso mesmo? É isso que você faz nesse curso? Você foi para o curso certo? De repente, seu erro não está nem nas disciplinas que você está escolhendo, não. O seu erro está no curso que você fez no vestibular. É um passo antes. Ou você precisa de uma orientação melhor antes mesmo de entrar, né? Ou mesmo depois de rever esse negócio aí, porque de repente você vai gastar uma energia, vai gastar tempo para algo que não vai te trazer o efeito. E aí, features para isso. Vamos pular isso aqui, porque senão vai ficar muito repetitivo na apresentação. A gente tem, vocês vão ter isso tudo, e aí a gente consegue gastar mais tempo nas discussões que eu acho mais relevante. E aí, a gente chega então no nosso Canvas do terceiro dia. Mudou. Está vermelho aqui, nesse caso a gente tudo que a gente alterou, tá? Não é o que a gente cortou. Dá para ver que aquele nosso Canvas do primeiro dia, 2 dias depois, aqui já tinha umas 70 entrevistas mais ou menos, 70, 80 entrevistas. Tudo aquilo que a gente sabia pra caramba, aliás, mentira, como ele era, né? Aquelas coisas que a gente foi cortando. E aí, então, de tudo que eu tinha aqui no meu segundo dia, eu saí cortando as coisas todas. Então, foi puta merda. Na hora que é caso de largar esse projeto, vamos fazer outra coisa, né? Mas não. Ao mesmo tempo que a gente viu que ele não se adequava para algumas coisas, a gente viu que ele se adequava muito para outras. E aí, a gente refez então toda aquela estrutura do segmento de clientes, das propostas de valor que a gente tinha para esse segmento, já fazendo aquela análise toda que a gente fez dentro do Product Market Fit. E aí, a gente já chegou num ponto onde as respostas que a gente estava tendo daqueles alunos eram super bacanas. Né? Beleza, mas tem mais um passo para a gente. Que é, vamos ver se as pessoas estão dispostas a pagar por isso. É aquela história. Você pagaria por uma sacolinha? Bom, pagaria sim. Super bacana, ecologia e tal, sou um cara bacanão e tal, eu pagaria, mas é hora que passa no caixa e não paga, né? Bom, aí nós fizemos uma landing page, bem parecida com a landing page quando a gente fez aqui para ver se o curso teria, usando a mesma plataforma, inclusive, né? E colocamos essa landing page no ar. Começamos a deixar ela rodar, porque a gente precisava fazer então a avaliação. E dentro da landing page, o cara chegava lá no final e tinha um botão de comprar. Custa R$120 isso, tal. Clica aqui no comprar para poder já, em teoria, poderia ter um passo à frente que existe uma quebra, né? Sempre, às vezes a pessoa clica no comprar e na hora que lança o cartão de crédito, ela não preenche. Mas a gente não tinha tempo aqui, né, de um dia para o outro, para implementar uma plataforma segura para captar esses dados de cartão de crédito. A gente preferiu ser extra cuidadoso com isso. Mas poderíamos ter feito isso simplesmente conectado com o gateway e cobrado 1 centavo da pessoa, por exemplo. Só para não... aparecia aqui que eu estava cobrando, né, R$120, mas eu só dava um charge de 1 centavo para ver se ela chegaria na última etapa. Mas o objetivo aqui é testar a fundo. Colocamos a landing page, e aí? As pessoas vão clicar em comprar, o resultado da entrevista foi super bacana. Em 20 horas que essa landing page ficou no ar, tá? A gente teve 170 pessoas que clicaram no botão comprar. E tinha algumas etapas antes, né? O cara clicava,
a gente seguia um funil de compra mesmo, só pulava a hora do cara inserir o cartão de crédito, porque a gente sabia que tinha uma distorção. Vocês usaram o público do lado próprio? Cara, não, a gente fez um post da prova, na fanpage da prova, falando que um parceiro estava lançando um produto direcionado para alunos que tinham acabado de entrar na universidade e tal. O Missalva lançou também. Em momento algum nós falamos, nós estamos fazendo um curso aqui para poder testar qual é que é o negócio. Não. Nós estamos lançando um produto mesmo. O teste tem que ser real mesmo, cara. Né? Eu não estou clicando aqui para ajudar, não. Eu estou clicando porque eu quero comprar esse troço mesmo. E aí, fizemos uma call com a coordenadora, né, de uma universidade, oferecendo esse produto como ferramenta de retenção de alunos para a universidade. Nos dois casos, estabelecemos um preço bem no chute, a gente não teve, né, um grande tempo fazendo todos os testes de elasticidade de preço, etc., poderiam ser feitos. Mas chegamos lá, beleza, tal, fazer um troço desse aqui, vai te custar aqui R$5.000 por mês e tal. Porra, do caralho, adorei. Não, você tá. Vamos fazer uma reunião? Não, eu tô na Nova York. Não, então que dia que você volta? Não, eu volto daqui a 15 dias, 10 dias. Então, beleza, então vamos marcar aqui. No dia que você voltar, eu quero conversar com você sobre esse projeto. Beleza, não é um contrato assinado. É menos do que isso. Mas é um excelente insight, no mínimo, que a pessoa quer. Pode querer negociar preço, pode querer. Mas existiu fit nisso. Então, o refinamento que a gente vai fazendo vai chegando bem, testando aquilo ao máximo. E para cada um dos blocos aqui, a gente está bem focado, basicamente, em feature e em cliente. Todos aqueles blocos vão fazer coisas desse tipo. E aí, de novo, uma série de hipóteses elencadas, série de experimentos para cada uma dessas hipóteses, critérios de aprovação ou rejeição e os status de como que eles estão. E aí, chegamos então no nosso quarto dia com o nosso Canvas. Cortamos aqui então a parte de gravar aulas, de criar as questões, marcamos aqui uma proposta de valor, acrescentamos uma proposta de valor de decair a churn rate, né? Não sei se estão familiarizados com esse termo. Churn é o cliente que abandona. Né? Então você tem um cliente que é assinatura, né? Um cliente, um aluno numa universidade particular, ele tem uma assinatura, né? Todo mês ele vai lá e paga o boleto. Né? Pelo menos espera-se que ele paga. Então, eu não quero que ele seja um churn, que ele abandone. Né? Mudamos aqui os canais, então criamos aqui um canal próprio de vendas direto pela internet com força de venda própria, que era mais ou menos esse trabalho que a gente fez agora, e com parceiros através dos clientes que já existiam na rede da prova do Missalva. Cortamos aqui alguns frações de segmento de clientes, matamos o segmento de clientes pais, porque vocês vão ver na hora que eu apresento alguns resultados finais, mas nas entrevistas a gente percebeu que o pai ele é um cara importante, ele é um cara que interfere, mas ele é um cara que, em primeiro lugar, não tem a palavra final. Mesmo no caso das universidades particulares, onde muitas vezes ele é quem paga, não necessariamente todas as vezes, mas muitas vezes ele é quem paga, a palavra final não é dele, na maioria dos casos, obviamente. E acrescentamos aqui então um segmento de clientes que eram as faculdades privadas que queriam reduzir o churn de alunos. João, mas eu acho que você fez a pergunta errada. Ele vai falar do mãe. Aí pode ser. Aí pode ser. Bom, então, no quinto dia, né, fazendo um pequeno feedback nosso aqui. No dia 1, a gente achou que a gente ia identificar os gaps de aprendizagem dos alunos e oferecer curso de reforço para o ensino superior. Entrevista, refina, dá bomba aí, demite cliente, contrata cliente, demite FIT, contrata FIT, blá blá blá. Dia 12.
as informações sobre carreiras se mostraram de muito valor para os alunos. E era algo que eles sentiam muita falta, né? De saber algo que fosse além. Era engraçado isso, mas muitas vezes o cara começava a dizer, ah não, eu tenho um professor que um dia me falou isso. Mas aí, um outro dia, um cara que estava passando lá, falando alguma coisa lá na cantina, falou uma outra coisa que eu achei legal. Esse eu gosto de um ambiente onde eles conseguissem fazer convergir essas informações, que eles soubessem, olha, se eu quiser saber disso aqui, eu vou procurar nesse ambiente. Aí no dia 3, os pais começaram a se tornar um possível segmento de clientes, pelas conversas que a gente estava tendo. Os estudantes, para serem nivelados, foram refinados exclusivamente para aqueles estudantes de nível técnico. E os canais foram refinados para aproveitar a reputação do Dissolve That Problem. Reputação é um negócio foda em startup. Por quê? Porque o cara tem medo, às vezes, de comprar naquele e-commerce que ele nunca ouviu falar, de passar os dados dele para um player pequeno. E grandes empresas muitas vezes têm medo de contratar pequenas empresas porque será que ela dá conta desse serviço todo? Então, quando você consegue, de alguma maneira, se conectar a uma entidade que faça transferência de reputação, isso pode ser muito legal para a sua empresa. No nosso caso, lá no WebProva, por exemplo, a gente participou da incubação da aceleração lá na FunSoft, Acelera MGTI, quando a gente participou do Startup Brasil. Ter sido uma das 50 empresas que foram selecionadas no primeiro batch do Startup Brasil era uma chancela de relevância. Ter uma associação que tem uma reputação no cenário, principalmente em Minas Gerais, era uma outra chancela. Depois nós fomos fazer um processo com a Fundação Lennon. Nos apresentarmos como uma empresa Lennon Fellow nos ajudaram bastante também. Por quê? Porque os caras, olha, eles podem não ser tão grandes, mas eles têm algumas pessoas bem grandes a quem eles podem recorrer se o negócio estiver fazendo água. E isso dá segurança no mínimo. Opa, peraí, eu vou pôr meu cartão de crédito aqui porque esses caras aqui, eles estão associados a uma outra entidade na qual eu confio. Então, se eu confio na outra entidade e essa outra entidade abona essa empresa, eu confio nessa empresa também. Isso ajuda bastante, principalmente quando você está começando a fazer a roda girar. Dia 4. Os estudantes que desejavam trocar de curso foram expandidos para aqueles estudantes que estavam abandonando os cursos. Então o nosso canal cresceu, nosso segmento de cliente cresceu. Os pais deixaram de ser um segmento de cliente. Por que eles deixaram de ser? Porque a gente entendeu que um pai não pagaria para poder ter as informações com a gente, para poder direcionar os seus filhos. Por dois motivos. Porque ele sentia que ele não era o definidor e porque os pais, em geral, eram pessoas extremamente preconceituosas. Em que sentido? Ele já chega com, olha, esse curso serve, esse curso não serve. Ele se importa menos com dados reais, ele se preocupa mais com a experiência histórica dele. Então, às vezes o que você precisa, e ele não está muito interessado em buscar esse dado real. Ah, gente, o meu pai faz diferente. Parabéns pro seu pai, ele é super bacana. Mas isso foi uma percepção geral que a gente teve. O seu pai sozinho é um segmento muito pequeno de pessoas pra gente. E aí, a gente percebeu que não, valia mais a pena eu empoderar o estudante na relação com o pai, para ele chegar para aquele preconceito, eventualmente, que chegava, não, mas olha, pai, isso aqui está errado por conta disso, segundo essa pesquisa, esses dados, blá, 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 para ele conseguir ter estar empoderado nessa relação. A agregação, produção e distribuição de informação passou a ser a principal proposta de valor que a gente tinha. Então, o nivelamento ok, ele é importante, oferecer lá a identificação dos gaps é importante, mas o que as pessoas mais queriam entender era realmente como que elas poderiam evoluir dentro
do curso dela e o que elas precisariam fazer para chegar onde elas quisessem. Ou seja, é uma bela pivotada daquele projeto inicial, né? As faculdades se mostraram muito interessadas nessa solução. Nós conversamos com 2 só diretores, obviamente é muito mais fácil você conversar com alunos do que com diretores da universidade, né? Porque tem um diretor, 5 mil alunos, 20 mil alunos, então a proporção de entrevistas possíveis ela é diferente também. Mas a gente teve, o que é legal, que essas entrevistas elas não são estatísticas, né? Elas são exploratórias. O que quer dizer? Eu estou buscando insights, eu estou buscando entender o jeitão do negócio. Mais do que 70% falou isso, 53% falou uma outra coisa, 80% marcaram a opção C. A condução da entrevista é para eu entender como que é o funcionamento daquilo, né? E aí, algumas frases que a gente viu. Já gastamos muito dinheiro com isso para tentar reduzir o churn desses alunos. Mas, na verdade, a gente não sabe o que fazer, a gente não é especialista nesse assunto, a gente precisa conversar mais sobre isso. A landing page, de teste, coletou mais de 170 interessados em apenas 20 horas. O que a gente gastou? R$50. Sabe aquele bônus que tem do AdWords? Foi aquilo que a gente gastou. E publicamos nas redes nas nossas redes e nas redes das empresas. E a coisa deu uma girada legal. O que a gente aprendeu dentro desse cenário? Os estudantes estão mais preocupados, com o que eles realmente podem fazer com suas carreiras, com o que aquela graduação vai fazer por ele, o que ele vai fazer com aquilo que ele aprendeu na graduação, do que conseguir resolver o problema dele com cálculo. Esse problema dele de cálculo, muitas vezes ele consegue resolver de alguma forma que ele já tem meio que endereçado ali dentro dos mecanismos dele. Ajudaria? Sim. Tem valor? Tem. Mas é aquela história. Uma é dor, a outra é ganho. Então, entre dor e ganho, normalmente dor te tem mais chance de trazer o retorno que você quer. Falta conhecimento básico é um problema para os estudantes e muito maior para os estudantes das áreas técnicas. Eles precisam, sim, de apoio para conseguir passar. Eles estariam dispostos até gastar para conseguir esse apoio. Mas eles são um subgrupo daquele grupo geral que tem esse anseio por mais informações. As faculdades se preocupam muito com a evasão dos alunos. E a redução disso é algo que elas estão realmente dispostas a pagar. Gente, imagina, sei lá, uma faculdade barata, tal, custa R$500, arredondando, R$400. Se esse cara tem um ciclo de curso de 4 anos, então nós estamos falando ali, vamos arredondar 400 vezes 50, vamos dar lá 20 mil reais. Então cada aluno gera para aquela faculdade 20 mil reais. Se esse aluno sai no primeiro período, em vez de gerar 20 mil reais, ele gerou 2.400. Se eu consigo reduzir essa taxa de evasão, uma das métricas que eu corri lá atrás, falava que nas faculdades privadas, a taxa de formatura de alunos ela é abaixo de 30%. Se eu conseguir pegar, em vez de ser 30%, passar para 40% desses alunos, vocês imaginam o impacto que isso tem dentro do orçamento global e da receita que aquela universidade tem. Pô, eu te cobro 5 mil reais por mês. Meu amigo, 5 mil reais por mês são 10 alunos que você segurou dentro de uma universidade. Qualquer coisa acima disso, eu já tenho um ROI positivo desse investimento. Então, o valor que você entrega realmente é muito alto. Os pais costumam estar envolvidos e influenciar as coisas das carreiras do filho. Mas a palavra final é do aluno. Os pais têm uma análise mais baseada em preconceito, e os alunos que apresentam muitas vezes os dados.
Como que você teve esse insight que a faculdade poderia ser um cliente? Porque inicialmente estava focado no cliente. Cara, quando a gente foi conversando, né, o tempo inteiro, né, a gente estava ali, fazia entrevista e discutia entre nós o que a gente estava ouvindo. E as ideias vão vindo. Eu não sei te falar onde foi que alguém falou assim, porra, isso é a faculdade, né? Mas o que a gente viu foi o seguinte, quando a gente começou a entrevistar muita gente, e muita gente falava assim, não, eu larguei o curso, ou eu troquei a minha universidade. Eu estudava no IBMEC, fazia economia, perdi o tesão, tal, larguei e fui fazer na PUC. Por mais que seja uma troca, para o IBMEC ele é um journey, aquele cara deixou de gerar receita. Então, em algum momento, provavelmente entre uma pizza e outra. Eu não posso falar que é cerveja, senão vou apanhar em casa. Importante falar também. Não é pouco, você dá um pizza doce. Você falou desse insight que você teve de fazer a cobrança na universidade, de ver que ali poderia ser um seguinte cliente. Ontem o Rio falou de empresas de low cost aircraft, de airlines. Então, ele falou assim, olha, essas empresas que cobram barato para passagem de avião, elas não têm receita só da passagem aérea. Então, às vezes, se ela pousa no outro, se ela aterrissa no outro aeroporto, ela tem uma receita daquele aeroporto. Porque aquele aeroporto paga para ele aterrissar ali, porque ali as pessoas vão consumir uma série de serviços e aquilo dá receita. Então, assim, eles tiveram esse insight fazendo as entrevistas. Pô, isso é muito bacana. Ele não tem receita só para passagem. Ele tem receita com outros aeroportos que querem que ele aterrissa lá. Isso diminui mais ainda a passagem e entrega mais valor para o cliente. É um exercício de interação. Exatamente. Porque, pelo que eu percebi, você estava focado nos clientes, aí tipo, eu tenho a ideia de focar no B2B também. Sim, a maioria do pessoal acha que a gente tem a ideia de fazer B2C, mas o B2B eu acho que é uma boa ideia, assim, de você ter um retorno. O B2B, ele tem algumas. O ciclo de venda B2B costuma ser muito mais trabalhoso que o B2C. Principalmente dependendo do seu produto, no B2C, você tem muito a compra por impulso. Tô vendo isso aqui, pô, bacana esse trem, promoção, só hoje. Sempre aparece isso, né? Só hoje, tal de 99 por 69. Amanhã só hoje de novo, depois amanhã só hoje de novo. Mas só hoje. Amanhã é outra história. Aí, caramba, peraí, clica lá e compra. No processo, né, normalmente as empresas, principalmente as grandes empresas, as médias empresas, elas têm um processo de compra mais bem definido. Empresas familiares às vezes vai no impulso, mas pequenas, né? Mas quando é um pouco mais estruturado, existe um processo de compra que determina isso. Bom, temos essas B2B, qual que é isso? Business to consumer, ou business to business. Um negócio que foi super. Dá exemplo do seu negócio B2B, B2C. Não é prova, né? É prova e salva, por exemplo. Prova, eu ofereço para o aluno gratuitamente. Então, o aluno que vai entrar na universidade, ele usa o aplicativo, tem os diagnósticos todos dele e tal, não cobra nada para o aluno. Pô, mas você é bonzinho pra caramba. Eu sou bonzinho pra caramba. Mas, no meu negócio, quem paga a conta são as escolas. Por quê? Porque eu enxerguei que eles viam muito valor naqueles dados. E esse aluno ele me paga respondendo questões, gerando dados para eu poder fazer minha análise e oferecer para eles o resultado. Estou acabando, viu, gente? Estou estourando o horário, mas faltam 3 slides só. A parte dos estudantes que abandonavam o curso por não conhecerem essas oportunidades que eles tinham, né? Isso é um super insight. Esse cara abandonou, não é só porque é difícil, não. Se ele descobrisse a coisa que ele podia fazer, ele continuaria lá dentro do curso. E as faculdades, né, que definitivamente estão falhando na hora de mostrar essas oportunidades para os seus alunos. E aí, nós chegamos no campus final, que foi esse daqui. Final, porque acabou a semana, e acabou o curso, e agora é até algo que a gente está pensando realmente em implementar, mas precisava de alguma energia, tinha que focar em algumas outras coisas também aqui. Mas, enquanto isso não se provar algo realmente que consegue gerar clientes de forma
recorrente e consegue se expandir, né, de forma realmente escalável, ele não é o final, porque eu não cheguei ainda no lugar que era o destino. E aí nós chegamos então no produto, que era o Top Fashion, que era um agregador de informações a respeito de oportunidades e carreiras em todos os cursos de graduação. Podia apresentar, por exemplo, programas de intercâmbio, bolsas, graduações de sanduíche, alternativas de mestrado, doutorado, alternativas, né, de atuações de mercado, né, produzindo informações sobre carreiras, chamando pessoas de referência no mercado, chamando alunos que fossem já veteranos, alunos recém-formados, qual que é a realidade que cada um desses caras apresenta. E trazer todas as informações, esses bate-papos que o cara poderia ter, se ele conhecesse alguém, se ele já conhecesse os veteranos, se ele já conhecesse recém-formados, que ele pudesse consumir essas informações. Oferecer cursos extracurriculares de aperfeiçoamento para aquilo que eles desejam. Então, entrevistas é um troço super importante. Não existe dentro da grade do DCC, por exemplo, uma disciplina que me ofereça isso. Mas aqui eu poderia ter um curso, o Coursera, o Orega, né, montar já qual seria a trilha de disciplinas que eu deveria fazer para chegar, me formar como um profissional com um perfil para aquela atividade que eu desejasse. Entrevistar os professores e coordenadores para que eles falassem sobre os cursos. Por que eu vou fazer ciência da computação e não matemática computacional? Ou por que eu vou fazer sistema de informação ao invés de fazer ciência da computação? Às vezes o cara, vou fazer porque esse aqui eu já ouvi falar há mais tempo, porque meu tio fez. Mas qual que é a diferença real da atuação desses caras? Algo que saísse daquele lugar comum, do guia do estudante lá, onde o cara lê lá um parágrafo, eu tenho que definir minha vida por conta de um parágrafo de rodapé que um jornalista escreveu, do que ele entendeu daquele curso, é pouco. E fazer o nivelamento de conteúdos. Então, para esse cara conseguir ter o resultado que ele busca, o que eu deveria minimamente oferecer para que ele tivesse esse resultado final? Bom, deu para ver em uma semana o que mudou no campo. Vocês têm aí 4 meses, que é o final da disciplina. 4 meses não, nós vamos fazer umas 2 semanas. A partir de hoje, nas 2 semanas, nós vamos precisar do primeiro campo. Não, do primeiro, para refinar esse campo, até o final da disciplina, aqui nós vamos ter 4 meses. Depois, nós está mostrando ser tão viável que vai virar um negócio. Aí você tem mais uma infinidade de tempo para poder fazer isso se tornar o seu negócio. E aí, o dia que vocês estiverem muito ricos, vocês lembrem de mim, me liguem, também com a gente. Só você vai montar cadeiras, Não, tem que fazer igual os caras fazem lá, constrói um prédio aqui. Ou manda $1 milhão. Paga o dinheiro, nenhum problema, viu, Pedro? Pedro tem que oferecer uma camiseta da empresa, você pode pegar e levar embora. O Zé vem com um caneco, lã, cara, nós vamos quebrar esse caneco do caminho. Só um detalhe para eu lembrando que tem uma matéria que chama métodos qualitativos, que é ofertado de vez em quando no DCC, que fala sobre quantitativos. Também qualitativos também, tem as duas, na verdade, no noticiário toda a matéria. E aí dá uma direção nesse questão de pessoal. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar aqui para o João? Só queria adicionar uma coisa que eu não sei se foi falado ainda, que é o Sebrae tem uma ferramenta de Canvas online. E se o pessoal não souber, pode acessar Sebrae Canvas e facilita muito a vida. Em vez de você ter que imprimir sempre, você vai lá, abre a planilha e deixa a ideia fluir. O Sebrae tem, agora tem um app, acho que é bem assim, mais barato, são $20. Drive Edison. Tem a versão online também, que é do Osterlander mesmo, do cara que usa o visual do campo. Cara, foram os $20 mais bem pagos da minha vida. Porque você monta, aí quando você vai montar essa parte de estrutura de custo, estrutura de receitas, você vai pegando cada segmento de cliente. Você já fala, esse segmento de cliente aqui, ele tem 10 milhões de pessoas, esse aqui tem 2 mil pessoas, esse aqui tem 100 mil pessoas. Então você já tem uma visão disso. Aí na hora que você vai fazer a receita, você nota, isso aqui eu acho que eu vou conseguir. Essa fatia desse mercado aqui,
Então, eu vou cobrar dessa forma, one shot ou recorrente. Então, você vai montando, ele monta para você já toda a sua tabela de receita, custo de receita. É bacana demais, assim, ajuda pra caramba mesmo na hora de fazer o negócio na prática. Cara, eu acho que o livro é Business Model Generation. Se você entrar no Google, jogar Business Model Generation, você vai pro site do livro. No site do livro ele te indica o Strategizer, que é a versão web, que é somente por assinatura. Eu achei muitas vezes eu não estava usando e estava pagando. Mas aí tem o link do app. Só que só tem para iPad. Não funciona em iPhone, não funciona em Android. Só iPad. Agradecer, João.